Olá, sejam bem-vindos ao nosso 42º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. A gente vai começar, como sempre, agradecendo o nosso patrocinador oficial. A Forms patrocina tudo isso daqui porque ela acredita que ela precisa dar voz a você, manicure, nail designer, você que trabalha na área da beleza, você empreendedor. Vem aqui contar sua história pra gente. Vamos motivar, incentivar e impulsionar outras pessoas. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu tenho certeza que vai impulsionar outras. Irlane, é uma honra te receber aqui. Eu acho que Deus sempre prepara as coisas que a gente tem bem forte no nosso coração, sim. né? Esse podcast ele não estava marcado, Não. mas ontem ela profetizou, ela falou, eu quero e eu vou. Sim. E hoje ela está aqui. Sim, e é uma honra te receber. também uma honra também minha estar aqui, né? Eu observo, né, na internet tudo, eu vejo como o local é tudo muito planejado, cuidado, tudo muito rosinha. Então, tudo que eu cheguei aqui, né? Eu falei, gente, parece que estou numa casa de boneca, né? Porque tudo rosinha, bonitinho, limpinho, organizado. Então, é isso que, primeiro, encanta no visual, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Vamos começar contando um pouco da história da Irlane, para as pessoas que não te conhecem. Como Sim. foi a infância da Irlane? Como que a Irlane chegou no mundo das unhas? Sim. Nem sabia, né, que iria contar um pouquinho da infância, né? Eu pensei que era, tipo assim, você vai contar da sua história profissional. Vamos lá. Tenho eu e minha irmã, né, do primeiro casamento, e tem meus 2 irmãos do segundo casamento da minha mãe. Aí a mãe se separou do meu pai e casou novamente. E foi uma infância muito precária. São coisas que eu nunca falei, nunca trabalhei, mas depois da pandemia, né, precisei da terapia, e eu fui lembrando de tudo. Aí pegava as fotos, aí eu comecei a lembrar como que foi, de onde eu vim, porque até então eu não existe mais na nossa cabeça em si, a gente não pensa, não lembra, né? Nosso cérebro, ele apaga Sim. algumas coisas, né? Para evitar que a gente sofra, ele costuma apagar algumas situações. Sim. Então, foi uma infância muito difícil, muito precária. São coisas que hoje em dia eu compro, e coisa que a minha mãe nunca teve condições de proporcionar para mim, para minha irmã, né, para meus irmãos. Então, hoje eu poder trabalhar, oferecer algo melhor para minha filha é algo muito gratificante, porque eu sei que o quanto ela cuidou da gente, né, teve muito carinho. Hoje ela não está mais aqui com a gente. Ela faleceu tem 10 anos de câncer, foi de uma hora para outra, passou mal, dei atenção para ela, morava ela e meus 2 irmãos, e de uma dor, e o aniversário dela foi dia 15 de agosto e ela faleceu dia 18 de setembro, sem planejamento nenhum, e descansou. E aí o que começou eu ser mãe dos meus 2 irmãos sem nada ter planejado. Que aí eu aprendi desde muito cedo, né? Não tive a figura paterna na minha vida, e meu esposo fala assim, que você não tem ninguém que te para. Porque eu acredito que, mesmo na infância, a gente carrega tudo aquilo que a gente viveu, né? Criação e tudo mais. E eu sou muito autônoma. O gás acaba, eu compro. Mercado acabou, eu compro. Porque foi tudo muito assim desde muito cedo. Você foi criada assim? Sim. Aí minha mãe depois veio a separar e começou a morar meus 2 irmãos e ela. Então, automaticamente, ela saía de casa para trabalhar. Eu que também comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu comecei a fazer a unha. Sério? Que legal. Já começou nas unhas? Comecei nas unhas. E eu lembro... Aí a minha infância foi muito difícil, né? Muito precária. São coisas que até mesmo eu não imaginava falar isso, né? Que a gente, quando era pequena, a gente chegou a morar em um barraco. E depois que a gente foi para uma casa, coisa que na minha mente não existia, mas depois que eu comecei a observar as fotos, eu lembrei dessas coisas. Então, hoje tá aqui, eu usar a roupa que eu uso, comprar o que eu compro, usar o material que eu uso hoje em dia, poder viajar para onde que eu viajo, foi tudo através das unhas. Eu nunca trabalhei em área nenhuma a não ser das unhas. Uau. Já fiz curso de cabeleireiro, meu primeiro curso foi de cabelo, né? Mas eu já trabalhava com a unha, paguei com as unhas, já fiz sobrancelha, tudo que eu pego para fazer, parece não, né? Eu tenho o dom de fazer.
Então, aí já ingressei em uma faculdade que eu tinha aquela mente de quem tem ensino superior vai vencer na vida. E eu todo dia ia para a faculdade durante 2 anos chorando que eu não queria estar ali, mas eu precisava. Eu falei assim, eu tenho que estar ali. Eu falei, mas eu pago a mensalidade de 1.500 na faculdade com o quê? Com o dinheiro das unhas. Aí foi até então que eu falei assim, gente, eu não posso botar meu dinheiro da unha em algo que eu não estou feliz, não estou satisfeita. Até então que eu, literalmente, eu falei assim, vou continuar nas unhas onde eu gosto, eu amo, me sinto bem. Que até então a gente passou, né, pela toda aquela fase difícil. E eu saí da faculdade, trabalhei durante 12 anos a domicílio. Começou simplesmente eu fazendo a unha da minha tia, eu fazia só a minha. Todo mundo da escola via as minhas unhas prontas, eu sempre fiz minhas unhas. Ninguém me ensinou, porque a minha vizinha fazia a unha no banquinho ali com aquela toalhinha, tudo muito simples, e eu via, e às vezes eu não tinha, na época, não sei se era R$5 para fazer o pé e R$5 para fazer a mão. Isso tem coisa de mais de 20 anos atrás. E às vezes eu não tinha para pagar, o que eu amava ver meu pé e mão pronta, e eu não tinha condições de pagar, e nem minha mãe, né? Até que eu comecei a fazer em casa, para ter minha unha arrumada, fazer minha sobrancelha em casa, fazer meu cabelo em casa, para eu estar... que eu gostava de me cuidar. Você sempre foi cuidadosa com você. Sim, vaidosa. Isso te trouxe, olha, se eu não consigo, então, se eu não tenho dinheiro para fazer, então que eu faça, que eu mesma faça. Sim. E, ou seja, desde novinha você já tinha essa cabeça de, eu tenho um problema, eu resolvo. Não tenho dinheiro, eu mesma aprendo e faço. Isso é resolução de problemas, desde novinha. Sim. Até que a minha tia via, né, isso com 14 anos de idade, não tinha condições nenhuma, sempre minha mãe, depois que separou, minha mãe nunca trabalhou fora, começou a trabalhar em casa de família para dar o sustento da casa, né? Porque até então ela nunca trabalhou. Aí aí ela começou a trabalhar e eu também comecei a trabalhar com 14 anos. Aí a minha tia trabalhava em um comércio e ela tinha um bar, né? E ela só tinha folga em segunda-feira. E é exatamente o dia que todos os salões estavam fechados. Todos. Aí até então ela, Irlane, faz minha unha. Eu faço a minha. Aí ela faz a minha. Eu peguei e comecei. Eu saía eu entrava às 7 na escola, saía meio-dia, esperava ela lavar roupa. É o dia que ela tinha para resolver tudo. E depois que ela fazia tudo, a gente sentava para fazer a unha dela. E era um evento. Botava aquelas 2 cadeirinhas, aquela mesa de bar branca. Eu lembro como se fosse ontem, na sala dela. E eu começava 1h da tarde e terminava às 5. Toda segunda-feira. E ela começou a me pagar, guardava toda segunda-feira, ela anotava, e às vezes por mês ela me dava, e aí que também ela falou, Irlane, a gente vai começar a pagar seu INSS. E naquela época... Que legal. Mas aí já passou alguns anos, né, de 14 anos, porque eu comecei a pagar meu INSS, se eu não me engano, com 18. E aí ela juntava, ela me dava por mês, me dava o dinheiro do lanche, me dava uma roupa. Ela, toda segunda-feira, a gente acabava da unha, ia no centro da cidade, ela comprava roupa para mim, para minha prima. Então foi tudo, saiu dali. E a segunda-feira é folga dela, de noite ela sempre jogava um baralho, alguma coisinha, se juntava as amigas dela, e as amigas dela ouvia, né, que ela falava, a Irlane faz minha unha. Foi aí que ela pegou e eu comecei a fazer a unha das amigas dela, da vizinha, e comecei a fazer. Dali, com 14 anos em diante, virou minha profissão, literalmente. Foi dali que eu comecei a conquistar cada centavo. E aí, a cada vez que você tinha dinheiro para comprar uma roupa, um sapato, quanto mais você tinha, mais você falava, cara, isso aqui é para mim. Sim. Eu falo muito para as meninas que vêm aqui, falam, eu tô com dificuldade de arrumar uma equipe. Falei, cara, vai atrás de menina nova. Nova que não tem condição, elas querem comprar as coisas. Eu falo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Sim. 13. Eu morava na cadeia. Como assim, Michelle? Sim, morava numa cidade pequena e a gente não tinha condição de pagar aluguel. Eu já ouvi vários podcasts, mas podcast tem que chegar lá no seu. Eu vi que o Felipe, todo mundo fala, começou pela Mi, aí eu vi a sua, foi a sua, eu falei, eu tenho que chegar lá. Eu sei da sua história, que você começou na sala da sua casa, sim, na garagem. Aí o que aconteceu? Eu era novinha, tinha 13 anos. Minha mãe não tinha condição, minha avó tinha falecido. Quando minha avó faleceu, aí as coisas começaram a ficar bem difíceis lá em casa. E aí ela não tinha condição de pagar um aluguel. A gente saiu da casa que era da minha avó para alugar, para ter uma renda. Sim. E aí, na cidade muito pequena, tinha uma cadeia desativada. E aí a gente foi morar na cadeia. Sem pagar o aluguel, né? Sem pagar aluguel. Eu também não tinha condições. Aí meu quarto era uma cela, o quarto do meu irmão era outra cela, o quarto da minha mãe era outra cela e a sala era uma cela.
E aí, a minha mãe falava assim, minha mãe era rígida, falei, mãe, apareceu uma oportunidade de trabalhar de secretária numa cerâmica. Aí eu falei, mãe, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. E ela, sua obrigação é cuidar da casa, é estudar. Se você tiver que trabalhar, você vai ter que fazer tudo. Eu falei, mas eu quero. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava das 7 da manhã às 5. Então eu acordava cedo, ia pro trabalho, voltava no horário de almoço, fazia almoço correndo com 13 anos. Dava. 13 anos, olha a maturidade. Enquanto o arroz e o feijão estavam ali na água, eu dava uma varrida, uma passada de pano rápida na casa, porque ela falava, você vai cuidar da casa, porque ela trabalhava o dia inteiro também. E meu irmão também. E aí eu dava uma arrumada rápida na casa, tipo, deixava mais ou menos preparado para terminar de arrumar à tarde, almoçava, voltava pro trabalho, saía do trabalho 5 horas, tudo pertinho, 5h15 mais ou menos eu tava em casa, terminava de arrumar a casa correndo, tomava banho, ia pra escola, estudava das 7 da noite às 10. Com 13 anos você estudava de 13 noite? anos, cidade pequena, né? Meu Deus, gente, pensa só que a nossa vida é difícil, passou por dificuldade. Com 13 anos estudar de noite, uma coisa que, tipo assim, eu estudei a vida Uma cidade toda de grande? manhã. Tá louco, A vida toda de manhã. Porque lá é cidade pequena e já teve dias da gente chegar em casa e ter uma lata de salsicha para comer. Sim. Caramba. Arroz e uma lata de salsicha. E hoje em dia a vida que a gente vive, tipo... Hoje a vida que a gente pode proporcionar para os nossos filhos. Então assim, é surreal. eu acredito que os nossos pais tiveram um pouco menos de oportunidades que a gente. Sim. Né? Hoje a gente tem oportunidade de mais conhecimento, oportunidade de mais estudo e tal. Eles não tiveram o que a gente tem hoje em relação a isso, né? Então, eu acredito que hoje, graças a Deus, a gente pode dar o melhor para os nossos filhos. Sim, sim. Mas tudo com muito esforço, com muita dedicação sim, não também. Não é fácil, não é fácil. Como que foi a transição de manicure para alongamento? Sim, sim. Foi uma fase que, para muitas pessoas, foi difícil, né? Foi uma fase difícil, mas foi na pandemia. Que eu trabalhava a domicílio, de em casa, naquele corre-corre. Eu falo que eu sou muito agitada também, porque a vida eu precisei ser ágil nas coisas, né? A vida te ensinou a ser assim. Sim. Hoje, depois da terapia, eu, tipo, me conheço mais. Quando eu tô muito agitada, ou quando eu tô muito off, muito cansada, eu vou dormir para recuperar. Então, foi na pandemia, estava tudo fechado. Foi onde muitas pessoas tiveram muita dificuldade. Foi aonde que eu prosperei muito, trabalhei muito. Meu esposo trabalhava na época de comércio, né? Ele precisou fechar também o comércio. E ele ficava em casa, preparava o almoço. E eu fiquei com o carro dele para lá e para cá, trabalhando. E ele levava o almoço para mim na rua, assim, onde eu estava. Estacionava, almoçava e aquele corre-corre. E foi na pandemia que eu fiz um curso de gel. Não foi o meu melhor começo, não foi o melhor material, mas foi aonde eu não sabia nem o que era bom, né? Eu acredito que quando você não sabe o que é bom, qualquer coisa serve. Quando a gente inicia, a gente tá aprendendo. Não tem como a gente começar grande, né? E foi um módulo de 4 domingos na pandemia. Eu fui numa cidade vizinha que tava tudo fechado. Que aí ela é instrutora, né? Uhum. Ela pegava uma van e buscava as meninas na outra cidade, porque tinha barreira para passar, então ela ia lá. Aí foi coisa de R$1.000, 4 aulas no domingo. Então eu trabalhava muito. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim, meu Deus, preciso descansar. E mensagem no WhatsApp, todo mundo, Irlane, quero fazer minha unha. Eu falei, meu Deus, eu preciso descansar. Eu já tava com a cabeça Você já tava cuidando da casa? Não dava pagando tempo, curso. Não, cuidando no sentido de pagar tudo, porque seu marido não podia trabalhar. Sim, então você estava sustentando a casa e ainda conseguiu pagar o curso também. Sim, foi. Só com manicure. Coisa que R$1.000 hoje em dia pra gente, graças a Deus, né? Deus fez a gente prosperar muito depois do gel. Hoje em dia a gente pode falar que é fácil, mas naquela época R$1.000 foi surreal. Eu trabalhava muito, investia muito e foi aí que eu não tive tempo de treinar. As pessoas estavam com alongamento em casa na pandemia, eu simplesmente pegava o que eu aprendia lá, nunca peguei no motor, nunca fiz um curso de nada. Peguei no motor lá e já ia no dia seguinte fazer. A prática, assim, ó, pós-curso. Me tremendo, eu falei assim, eu vou conseguir devagarzinho, com material que não era bom, motorzinho muito fraco. Era o que você tinha. O que eu tinha, mas eu consegui também ajudar muitas pessoas, que as pessoas em casa, com alongamento, vão fazer o quê? Né? Porque manicure normal, você corta, lixa, dá um jeitinho. E o alongamento não tem como. Senão você estraga a unha tudo, né? Tirando de qualquer jeito. Sim, foi aí que eu consegui, né? Ajudar muitas pessoas. Eu atendia. Aí eu falei, você faz unha de gel? Faço.
Faço. E eu fui. De casa em casa, fazendo unha de gel, trabalhando muito. E foi aí que depois eu me apaixonei. Eu chegava em casa, depois do curso, colocava a tábua de passar, eu botava ring light pequenininha na pandemia, e eu passava a madrugada treinando as unhas gigantes, coisa que não é meu perfil. Depois, hoje em dia, olho as fotos assim, eu falei, misericórdia. Porque a instrutora em si era o perfil de unha muito decorada, estileto e grandona. Uau! E você depois conhece o seu perfil, né? O que você gosta de vender, o que você gosta de fazer. E até mesmo quando eu vim pra cá, eu botei minha unha grandona. Eu falei, nossa, eu vou num evento de unha. Aí de noite eu vou esconder minha unha. Sexta-feira eu vou lá na minha terapeuta, eu vou esconder minha unha, que amanhã. Eu falei, não vou dar tempo de remover. Aí eu tirei tudo e fiz realmente do jeito que eu gosto. Mas essa é você. Sim, né? sim. Não tem sim. porquê. Porque eu tô indo em um lugar que vai ter muita unha. Fazer algo diferente, né? A minha. É o seu perfil, é o que você gosta. E eu já usei desse tamanho. Não me eu ia vejo. pra academia com a unha desse tamanho. Aí eu fui lá, tirei tudo. Eu falei assim, não tem como. Essa unha vai ser pro mês, porque dura um mês. Faço de 20 em 20. E foi aí que, literalmente, eu consegui, com muito esforço. Fui com material muito ruim. A minha fibra quebrava, descolava, era a domicílio. E as clientes me mandavam mensagem, Irlane, minha unha quebrou. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá consertar. Porque eu eu falei assim, tem que ser honesta. Porque se eu for lá fazer, então você tem que ir lá consertar. E eu ia lá consertar. Uma correria louca que hoje em dia eu falei assim, não tem um caminho certo, ou o material certo, ou a forma correta. Foi o que eu tive ali naquele momento. É começar, gente. Sim. É começar. E depois você vai ajustando. Primeiro começa, depois ajusta. Porque quem ajusta demais nunca começa. Tive vontade de desistir, de quebrar. Eu falei, gente, pé, irmão, eu nunca tive problema, porque saiu, é normal. Mas eu vendi aquilo, eu falei, vai durar muito, e quebrava. E quando meu celular acendia, aquele gelo no meu coração. Eu falei, um aceleramento. Quebrou alguma unha, às vezes nem era um agendamento. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Aí sempre amei muito me cuidar na academia, ia pra academia cedo, não corre. E que foi daí que eu comecei a aprender, ver, estudar, que até então eu comecei a melhorar muito. E foi na dificuldade das clientes que você sentiu necessidade de fazer outro curso. Sim, quando começou as unhas caírem, você falou, tem alguma coisa que tem que resolver isso aqui. Eu fui ousada depois, parece eu acredito que foi depois de um mês que eu fiz o outro curso. Aí eu fui pro Rio fazer um curso de acrílico. Rápida. O dinheiro ia entrando e eu não guardava, não. Eu ia investindo. Você já sabia, se eu resolver esse problema, eu vou ter essa cliente. Se eu continuar com o problema, eu perco minha cliente. Sim. Eu nunca tinha colocado a mão no acrílico. Eu mal conhecia o gel. E fui pro Rio fazer um curso de acrílico em uma sala cheia. As meninas que colocou o molde de papel, eu nem conhecia molde de papel. Mal conhecia fibra, só que eu ouvia falar fibra por falar, né? E foi aí que cheguei lá em uma turma cheia, todo mundo 3D, reverso. O que eu tô fazendo aqui? E eu treinando na caneta, colocando molde na caneta, treinando. Pegava o pincel, e é diferente, né? O pincel de gel, o pincel de acrílico. Total. Monômer. Eu sei que eu tava com... Ali, eu acredito que eu escolhi aquele curso porque eu já via posicionamento naquela instrutora e eu vi que é diferente. Porque, coisa que eu trabalho em mim hoje... A primeira instrutora era uma imagem totalmente desorganizada, um ambiente desorganizado, um ambiente sujo. Hoje eu posso falar que eu não tenho problema nenhum em falar. E quando eu fiz aquele outro curso, a imagem da pessoa, o cuidado da pessoa, o material da pessoa, a vida que ela... Eu falei assim, não. Eu falei assim, isso aqui eu tô gostando. Aquilo foi necessidade, mas isso daqui é o que realmente eu gosto de entregar. E aí, pra você ver como tem gente que acredita que imagem não conta. Que o que conta é que tá no seu coração. Para. Se você chega num ambiente onde uma pessoa não está organizada pra te receber, se tá tudo bagunçado, não adianta. O nosso cérebro, ele já fala pra gente, isso aqui não tem valor. Sim. E aí, quando você chega em outro, aí você chegou num curso, por mais que o acrílico seja mais desafiador do que o gel, porque eu sei que eu saí de lá feliz com o certificado assim, ó, uma unha feita. Porque ali você sentiu confiança, porque você chegou, era organizado, a instrutora te ajudou, era tudo limpo, tudo... Você dava pra ver que o material era de qualidade. Jaleco, tudo diferente, tudo... se eu te mostrar as fotos, você vai falar assim... É o quê? 880? Era 880.
Era uma visão e totalmente... E é tão importante a gente passar por isso, né? E porque, olha só, naquele momento você falou qual profissional eu quero ser. Sim. Quando você comparou as duas, você falou, opa... Hoje em dia, não sei se é correto na minha visão, né? Eu tenho vergonha de postar. Eu posto, porque foi o meu início, mas eu tenho vergonha de postar como eu comecei, mas pelo visual, sem um material esterilizado, sem uma luva, sem... Mas olha só, é muito bom você postar, porque quando as pessoas olharem como você começou e como você tá hoje, as pessoas vão olhar e falar, cara, ela evoluiu muito. No meu curso hoje, eu prezo muito a questão de esterilização, porque é muito sério. É pouco falado, Mi. Pouco falado. Eu não vejo curso em lugar nenhum que eu vejo na internet. Eu vejo na internet essa questão de esterilização. Na minha cidade eu não vejo, na cidade vizinha eu não vejo. Em curso nenhum eu vejo. Isso é muito sério. Quanto que é. Ontem mesmo eu comprei outros materiais, né? Experimentar. Eu sei que você não tem problema algum em outras marcas. Eu tô experimentando outras marcas para trabalhar com descartável, com lixa refil. Eu comprei, eu falei assim, eu postei ontem. Eu falei, tô muito feliz porque eu tava louca para experimentar, para entregar o melhor, coisa que as pessoas não conhecem, infelizmente. E é coisa que é acessível, dá para ir. E eu tô cada vez mais encantada. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. Eu vou dar o passo e Deus vai prover. Amanhã eu vou trabalhar e vai tudo bem, vai estar tudo bem. Eu vou pagar devagarzinho e não tem coisa melhor do que você conhecer o melhor, você se dedicar, você pesquisar, você querer entregar o melhor a cada dia. É isso que faz você crescer cada dia. Sim. Essa busca sua por conhecimento, por melhorar. Sim. Um dos nossos valores que a gente não abre mão é a melhoria contínua. Sim. Porque tem muita gente que chega, melhora, arruma espaço, o seu visual e tal. E aí, bom, aqui tá ótimo. É um conjunto. Só que não é. Esse aqui tá ótimo é um problema muito sério, porque a gente tem o nosso... Principalmente do jeito que a gente vive hoje com a internet, o mercado, do jeito que tá. Se a gente não tiver uma melhoria contínua, a gente tá sempre... Cara, esse prédio tem menos de 1 ano, a gente já pintou ele 2 vezes. Eu entrei aqui, meu Deus, eu fui no banheiro agora, eu falei, eu quero um banheiro desse, tudo muito lindo, gente. É o cuidado, é o carinho. E sabe como foi feito aquele banheiro ali? A gente pintou e eu falei, eu quero um ripado. Sim. E aí, o meu marido foi na Leroy, comprou aqueles ripados montados, ele instalou tudo. Encaixou. E ficou lindo, maravilhoso. Sim. Então, assim... É cuidado mesmo. E parece que é algo tipo assim, meu Deus, isso aqui foi muito caro. Não, você acredita? Ele mesmo instalou e ficou lindo. Sim. Um dia de trabalho dele instalando ali, nem um dia todo. E ele ganha muito ponto, né? Que ele tá te ajudando. Né? Olha, maridos... Ajudem. Ilane, quando você saiu desse segundo curso, o que aconteceu? Como que foi? Aí você voltou, foi treinar, você se apaixonou por acrílico, o que houve? Sim, aí lá, eu fui pro quarto. Eram 2 dias de curso. Eu fui pro quarto, falei, meu Deus, todo mundo dormindo no quarto. Eu coloquei minha lanterninha ali, fui treinar. Peguei aquela folha e eu tenho as fotos treinando. Mi, se você ver, meu Deus. Unha lá em cima, eu saí com 2 unhas feitas do curso. Aí eu lembro, né, da Vivi, que eu sigo ela no Instagram. Ela, amiga, gastei muito dinheiro, não consegui. Eu falei, amiga, vamos treinar. Todo mundo tá dormindo, a nossa chance de evoluir, vamos. E a gente passou. Eu acho que ela treinou um pouco comigo, mas eu lembro que era tanta energia, era tanta vontade que eu dormi pouquinho naquele dia. No dia seguinte, não me senti cansada. E eu treinei à noite, fui, coloquei minha luva. O cheiro de monômer me incomodava muito. Eu falei, não vou conseguir trabalhar com isso. Só que hoje em dia... Eu falei assim... Aí a Vivi, que trabalha comigo, a Lirlane, abre essa janela. Eu falei... Tô sentindo nada. Super tranquilo. Hoje em dia, depois da Formaster, Mi, que 2021 eu fiz o curso, fiz a Formaster em 2024. Esse tempo todo eu deixei o acrílico de lado, tudo guardado. Doei meu material, só guardei o DAPEN. Uau! Doei o molde de papel, a caixa. Aí na Formaster, que aquela vontade... E comecei... Aí eu fiquei trabalhando com gel, porque o acrílico é desafiador e eu trabalhava a domicílio. E eu ficava aquilo na mente porque... O cheiro vai incomodar as pessoas. Não, secagem. Você vai trabalhar a domicílio, eu não tinha agilidade. Hoje em dia eu brinco com ele. Tá calor, eu... Vai embora. Manda bronca. Assiste os seus vídeos lá do curso, né? Que eu tenho lá. Aí eu... Pego alguns feedbacks com as meninas. A Lirlane trabalha com ele meio molhadinho, não dá erro. Hoje em dia eu brinco com ele. Eu falo que hoje eu sou amiga dele. Mas no início, pelo esse fato de ser a domicílio, de
Cabo Frio é o quê? Calor, né? Muito. Não tem como brincar com ele sem experiência. Aí eu fiquei dormida, né? Indo acrílico. Depois da Formaster, eu cheguei lá e falei, comprei tudo de novo. Aí de lá pra cá eu faço. Hoje em dia eu brinco gel, acrílico e quero conhecer poligel, quero conhecer tudo. Cada vez mais eu falo assim, gente, eu tenho que anotar. Quero conhecer isso, porque é tanto planejamento, tanta coisa que a gente quer e a gente acaba às vezes não fazendo nada, né? Então eu anoto, quero conhecer isso, eu conheço. Quero me aprofundar em esterilização, me aprofundo, Agora tem um marketing, oratória. Gente, não dou conta. É muita coisa que eu quero aprender, muita coisa. Cara, a gente consegue ver nos seus olhos que existe muito, muito, muito amor pelo que você faz. Muita vontade, muita vontade. Muito amor, muita vontade de crescer. Eu falo que não fosse a minha barriguinha, a minha bebezinha, eu já estaria na Itália fazendo curso com as meninas, viajando o mundo todo. Eu falei assim, mas não é o momento. Não. E outra, você não é o momento porque você tá aqui cuidando da sua filha e você não tá parada. Sim, você tá crescendo. Como você foi parar na Formaster? E por quê? Eu nem te conhecia, né? Esse dia eu tava pensando, como que eu conhecia a mim? Porque parece que foi uma coisa muito louca. Foi através de um anúncio, eu vi lá, não sei o quê. Pra vocês verem como o tráfego pago é bom. Vi aquilo, aí eu falei assim... Aí eu entrei, eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu peguei e comecei a falar com a Thaís, aí eu falei com o meu esposo. Eu quero fazer. Aí ele, mas você não tem dinheiro? Eu falei, claro que eu tenho. Tenho minha moto. E ele, de início, não... Eu já tinha a minha filha. A minha filha estava com... A filha estava com... 8 meses. Quando ela foi, 8 meses, né? 9 meses. Mas eu fechei em fevereiro... Aí eu dei o sinal, conversei com ele, ele não aceitou de imediato. Só que eu falei assim, mas eu vou dar o sinal, eu vou conversando, ele vai amolecendo o coração dele. Primeiro eu dou o sinal, depois eu convenço ele. Hoje em dia eu penso diferente. Primeiro eu converso com Deus, depois com ele, depois com outras coisas, que é Deus que vai mudar a opinião dele, vai mudar a opinião de outras pessoas, e ele vai mudar, não na força do meu braço. Porque ele falou, não, Irlane. Eu falei, mas eu quero, mas você não tem condições. Eu falei, eu tenho. Vendo minha moto. Cara, você vendeu a moto. Vendi a moto. De início, não. Então, já é a segunda nessa semana que vem aqui, fala que vendeu a moto sem o de responsabilidade. Mas, foi como que eu conquistei ela? Foi através das unhas, não tem coisa melhor. Tipo assim, é super é natural. E não tem arrependimento nenhum, né? Eu falei, meu Deus, mas tu te falar, também nem daria pra usar ela agora, porque a minha filha, eu levo minha filha na escola, trabalho, pego ela na escola e eu uso ela como? Eu botar uma cadeirinha na moto? Não dá. Aí, de início, ele não vendeu. Aí eu dei o sinal, ele passou no cartão dele, mas eu falo que eu vim na força do meu braço, né? Foi muito desafiador. Ele iria vir comigo, só que ele não conseguiu vir comigo porque o trabalho dele, ele fez uma entrevista, então o trabalho dele chamou ele um dia antes para trabalhar. Irlane, eu preciso ir, eu não posso deixar de ir. Porque até mesmo um homem é o provedor da casa. Hoje em dia eu tenho a visão que às vezes ele se sente diminuído, ele tem que prover, tem que trabalhar. Eu tenho toda essa visão que eu comecei a trabalhar na minha cabeça e hoje eu enxergo muito. Respeitar o lugar do outro. Uhum. E que hoje em dia eu entendo que realmente ele tinha que ir, porque da mesma forma que se eu chegar e falar com ele assim, ele falar pra mim, Irlane, dá um tempo na unha. Eu falei, você quer me ver feliz? Então acho que eu tenho que fazer o que eu gosto de ser feliz. E a mesma coisa é ele. Se ele queria ir e ele quer ser feliz, vai fazer bem pra ele vai estar feliz, então ele tem que ir. Porque eu vendo ele bem e ele me vendo bem, eu acho que a gente vai viver muito bem e feliz. Uhum. Hoje eu tenho essa visão. Mas eu falei, não, você tem que ir comigo, porque ele resolve tudo, Mi. Eu nunca reservei um hotel, eu nunca comprei uma passagem, eu nunca fiz nada. Eu falei, ele vai, eu tava tranquila. Aí ele pegou e levou eu e minha sogra e a minha bebê, deixou a gente lá e voltou pra trabalhar. Levou a gente de São Paulo e voltou. E depois ele foi buscar a gente, né? Deixou o carro lá. Eu dirigi em São Paulo porque na Formaster a cidade estava cheia, né? Você lembra a Formaster 2024? Lotada. Alphaville estava lotado. Não tinha... Foi surreal. Eu falo que eu fiz na força do meu braço, mas eu não me arrependo. Deus me deu sabedoria para entender. Eu paguei hospedagem. Cada mês o cartão dele, né? Vinha 5 mil por mês. Porque a hospedagem muito cara... Era longe, eu tinha que pagar Uber, cartão, Uber, hospedagem, tudo muito caro. Alphaville cheio, não tinha vaga em hotel nenhum. O hotel que eu fiquei, parece que foi 3 dias, 1.500 e não tinha um quarto. Minúsculo. Eu, minha sogra e minha bebê, eu levantava, ia pra Formaster, na hora do almoço ajudava ela, voltava, tinha dia que eu levava minha bebê.
foi na força do meu braço. Não me arrependo, mas me ensinou muita coisa. E gastei muito. E depois que eu precisei vender para arcar com as despesas, porque eu gastei. Então, você tem aquilo que você buscou e você, né? E você consegue ver com clareza que isso foi um investimento. Sim, literalmente. Eu tenho tudo anotado. Cada parcela, tudo. Mas eu vejo aquilo ali sem peso na consciência. Um certo peso por conta do que eu fiz acontecer. Mas muito descansada. Que foi... você sabe, eu tava lá com a minha filha, foi uma demanda muito grande, a cabeça estava a mil, meu esposo voltou para trabalhar. E eu não consegui, né, absorver. Eu 100%. chegava, eu era a última a chegar e a primeira a sair, que eu precisava dar um suporte para minha filha, não me arrependo. Mas depois que eu saí de lá, eu comecei a me conectar com as meninas. Eu falei assim, ela é manicure? Ele é manicure? Não sei o que. Eu falei, não parece não. Era um trabalho, era uma entrega que foi depois que eu saí dali que minha cabeça deu uma esfriada, que eu comecei a ver, a aprender técnica, aprender acabamento. Eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, lá na Formaste do meu motor, né, explodiu lá no 220. Eu falei, meu Deus, ele não vai fazer eu desistir. Cheguei lá, o bichinho funcionou normalmente. Aí você já pensou se eu deixasse me levar pelo motor? Não. Então, foi depois que... Aí eu falei, como que eu vou trabalhar amanhã? Aí você, tipo assim... vai dar jeito? Tá preocupada com isso? Amanhã. Vamos resolver hoje. Aí foi daí que eu conheci... Tinha a mesa, né, pra se conectar com outras meninas, pra fazer o planejamento do Rio, de tudo, semanal. Aí comecei a trocar, conhecer as pessoas, tirar foto. Depois eu ia lá no grupo, procurava a pessoa, procurava na rede social. E eu comecei a ver aquele trabalho. Não foi o curso em si, foi sensacional. Eu quero até fazer de novo. Eu descobri ontem, eu falei assim, as meninas estão indo todo ano. Eu falei assim, meu Deus, eu quero ir. Aí eu falei assim, gente, é fora da minha realidade, eu não consigo. Aí eu falei assim, claro que eu consigo. Elas conseguem, claro que eu consigo. Quero fazer de novo. E foi aí que eu falava assim, gente, que acabamento lindo, que coisa linda. E eu comecei a ver os vídeos das pessoas, conteúdo, gente, na internet. As pessoas às vezes esperam fazer algo para melhorar. Conteúdos ali de graça para você. Eu comecei a ver a técnica, porque depois que você começa a dominar certas coisas, você olhou, você sacou, né? Hoje em dia é muito disso. Olhei, eu falei assim, gente, eu comecei a aprendi levantamento de bolso, coisa que eu não fazia. Uma cutilagem perfeita. Ontem eu comprei a tesoura, vou me aventurar. Tesoura. Sim. Então, são coisas que é no visual, a sua cabeça realiza Você foi tudo. lá e aí você viveu o que você viveu lá, mas para você o pós, o network que você fez lá te ajudou muito. Surreal. Até hoje, eu encontro os colegas assim falo assim, amigo, você é fantástico, você me inspira, não sei o quê. Ontem, sobre alergia, eu quero cada vez me aprofundar. Tem a menina tem 7 meses que começou a trabalhar comigo, só que ela estava com uma alergia muito forte. Essa semana ela até saiu do estúdio, 7 meses. Ela é CLT, ela ia todo dia trabalhar de noite e ela começou com alergia. Ela falou assim, Irlane, Deus vai sarar tudo, vai conseguir. Aí, essa semana ela saiu, né? Eu falei, Thaís, nada foi em vão. Todo esse seu esforço de você trabalhar no CLT, você vir para cá todo dia trabalhar de noite, você investiu tudo no melhor material, equipamento, ela montou o espacinho dela, coisa mais linda, a gaveta dela, muito material. Eu falei assim, menina, eu ia te ajudar com esmalte. Quando eu abri a gaveta dela, eu falei, meu Deus. Ela saiu do CLT para ficar lá com você agora? Sim, mas ela não saiu por conta da alergia. Ela entrou de férias, só que a alergia começou a agravar. Aí, essa semana, ela saiu do meu estúdio, mas eu falo pra ela, nada foi em vão. Nada foi em vão. Tudo que ela aprendeu, ontem eu tudo que tive vocês feedback da alergia, passei pra ela, porque o corpo dá sinal, respeitar. Nada é em vão. Tudo que você investiu, tudo que você passou, nada foi em vão. Fica tranquila. Se precisar voltar, você vai voltar. Se precisar parar, você vai parar. E tá tudo bem. Porque a nossa cabeça, ela fala assim, né? Se fosse no meu lugar, ela fala assim, meu Deus, eu trabalhei o dobro, eu investi o dobro, eu botei tudo. Eu falei assim, mas nada foi em vão. Fica tranquila, nada foi em vão. Quem sabe a gente resolve esse problema da alergia e ela volta, né? Sim. Aí, agora, outro desafio, né? Quem tem equipe e tudo, aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mais vaga? Como? Aí eu falei assim, o que você A agenda precisar? tá cheia? Sim. E Graças hoje em dia, eu nunca imaginei que eu iria ter problema em trabalhar com agenda. Aí, essa semana, eu tenho dificuldade de delegar função.
Eu quero fazer tudo. Às vezes as meninas vão servir um cappuccino, eu fico assim, meu Deus, eu acho que o pó chegou lá no café. Será que ela vai passar um paninho na bandeja pra servir? Oh, meu Deus. Eu fico me doendo. Eu falei assim, gente, tá tudo bem. Eu vou lá no cantinho e falo, passa um paninho, não sei o quê, porque eu trabalho com isso. Então, eu fico preocupada com tudo. Eu falei, não posso ser. Aí, essa semana eu consegui delegar a minha agenda. Eu me coço, vejo aqui, só que eu tenho outro WhatsApp. Consegui delegar o meu Instagram, tá indo devagarzinho, porque a gente precisa trabalhar o Instagram. Não tem jeito. Não consigo, igual lá na Formaster, né? Faz um planejamento, a gente planeja, mas às vezes com filho pequeno, alguma coisa, nem a gente planeja, não dá conta, imagina com uma demanda maior, né? Então, eu nunca imaginei ter dificuldade de trabalhar com a minha agenda. Aí, a Lirlane, tem que incluir, né, a cliente que a menina saiu, eu tenho que agora pegar, dar um suporte para as clientes dela, que ela estava atendendo, ela vai dar uma pausa. Eu falei, aonde que eu vou colocar? Não tem como. Aí eu falei assim, aí tem uma outra colaboradora que tá lá comigo, que ela é esteticista, e eu ensinei tudo pra ela no gel, ela tá indo dedicada, acabamento muito bom. Aí eu falei assim, você primeiro tem que fazer o básico, uma cutícula perfeita, começa com um capping é surreal, você vai com a mão flutuando, ele não vai marcar, você vai fazer uma esmaltação em gel, ela trabalha já com cutícula, então você primeiro vai trabalhar o capping, a blindagem, o básico, a pontinha redondinha ou quadrada, vai trabalhar uma cutilagem perfeita. Ensinei para ela o levantamento de bolso, um acabamento e um esmalte. Esmalte da Formas. Não escorre e vai, não tem, ela me mandou, ela fez teve uma cliente que quebrou uma unha, ela fez uma manutenção para mim. Eu falei, glória a Deus. Aí sobrou uma vaguinha, quarta-feira que vem, que aí foi essa cliente nova que a gente tá remanejando. Porque já começa ela, amiga, já pega ela, já senta com ela, fala assim, e deixa ela. Eu ficava muito insegura, eu falei, meu Deus, a Lirlane, eu me tremi toda, fiquei 2h30. Eu falei, se você ficasse 4 horas, tava tudo bem. Tem que entregar um trabalho bom. Imagina que a cliente ficasse lá 1 hora, ela fala assim, meu Deus, não tem como, vou tirar tudo. Você ficou 2h30, mas se eu te mostrar o resultado dela, ela nunca fez um curso de gel, foi tudo ensinando ela ali, ela no fez dia a curso, dia. Amiga. Ela fez curso, você ensinou pra ela. Tô ensinando tudo curso. pra ela. E ela é Isso muito dedicada, sim. Por que ela não fez curso? Ela tem que sair de lá pra fazer um curso? Sim, mas passar, tipo assim, o dia. Eu falo assim, passou um dia comigo, fez nem um curso. Vem. Ela fez curso sim. Se você vê a unha, você fala assim, foi você? E aí eu falei assim, se dá preferência para a qualidade do esmalte, porque tem esmalte que a gente que tá na área consegue trabalhar com qualquer material, escorre, você sabe se safar. Mas você que tá no início, começa, aí os esmaltes que tem mais dificuldade, escorre mais, tudo. Olha para você ver como a sua visão hoje tá bem atualizada, bem certinha. Geralmente o iniciante, ele fala assim, eu já peguei muito em curso, vendi o curso com kit. Aí elas falavam assim, mas eu não vou treinar com esse produto não, que esse produto é bom. Aí compravam um ruim pra treinar. Não. É totalmente contrário, gente. Se você começa treinando com produto ruim, sua dificuldade vai só aumentar. Começa, se você tiver condição, igual ela tem hoje, começa com produto bom. Porque é isso que você falou. Um profissional qualificado, se ele pegar um produto mais ou menos, ele vai conseguir entregar um resultado bom. Uhum. Mas um iniciante com produto ruim, cara, vai ficar tudo mais difícil pra ele. Ela comprou os materiais pra ela fazer a unha das filhas dela em casa, ela comprou outro, né? Aí ela falou, Lirlane, não deu, não. Escorre tudo. Essa unha que eu faço aqui não é... Eu dei uma lâmpada pra ela levar pra casa. Ela comprou um motorzinho. Eu dou umas brocas pra ela que dá pra atender no início. A Lirlane, quando eu sento aqui e pego o capping, não escorre. Você... Lirlane, eu não consigo mais usar o que tá na minha casa. Eu falei, é isso mesmo. Gente, e tem que saber precificar, calcular. Gente, dura muito, Mi. Dura muito. Dura muito. E vale muito a pena. Todo dia, muita quantidade. O problema é que você tira, o valor fica irrisório. Dura muito, gente, por favor. Meninas, por favor, fazem precificação. Não é caro, Mi. Não é caro. Dá pra fazer muita unha. Gente, quanto tempo dura um capping? Dura muito, é surreal. Não é caro, gente, não é caro. E hoje, graças a Deus, agenda cheia. Graças a Deus. Treinando colaboradora. Sim. Dando curso. Sim, segunda-feira tem um. Glória Tô preparando tudo, kit, tudo com muito amor e carinho. Uma mesa de café da manhã incrível. Já comprei, pedi ajuda pra minha irmã, né? Comprei... taça, de sobremesa, boleira, tudo de vidro, tudo de acordo com... Se eu comecei com esse estilo de vidro, eu vou começar... Porque os outros cursos eu fui comprando um pouquinho. Comprei
garrafa de café, comprei para botar suco, então agora eu continuei. A gente fala que no início, gente, não tem como se dizer assim, eu vou faturar muito e vou... Surreal. Não, no começo a gente início eu tô faz investindo o nosso muito, negócio. Vi, tô investindo muito, compro tudo. Não tem problema se ficar... vendi o curso e investi, tá tudo bem, porque no início é assim mesmo, não tem fórmula mágica. As pessoas que pensam assim, nossa, tá nadando no dinheiro. Eu falei, gente, se tiver, tem alguma coisa errada. Não tem fórmula mágica. É investindo dia após dia, eu tô com muita expectativa, segunda-feira, é o meu curso e vai dar tudo certo. Ilane, eu sei que você, quando a gente começou, que eu falei pra você falar da sua história, você falou que é difícil pra você olhar a dificuldade que você passou lá na sua infância. Mas agora, pensa o que você fez hoje. Pensa o que você vive hoje. Sim. Tudo que você vive hoje foi graças àquela Irlane lá. Sim. Ela te fortaleceu. Sim. Ela te mostrou que você poderia ir lá e resolver. Sim. Desde novinha, você sempre resolveu seus problemas. Então, assim, às vezes, é ruim a gente ter algumas recordações de dificuldade, sim. Mas é muito importante a gente sempre voltar lá e lembrar de onde a gente veio, porque foi aquilo lá nos fez forte. Que nos fez forte. Sim. Exatamente. E isso faz com que a gente fique cada vez mais forte para os problemas. Porque tudo que você passou ali transformou você na mulher forte, determinada, fazedora, que vai lá e faz e resolve. Sim. Tem que, às vezes, dar uma equilibrada, porque se deixar... Eu vejo muito o meme, né? Tá o garrafão de água no chão... É fácil, gente. Eu vou pegar e vou botar em cima. Tem que fingir que você é lady. Sou menininha. Esposo, pega pra mim, não sei o quê. Eu era muito fazedora. A gente chegava de viagem, tá ali a mala, lá no negócio, eu tô vendo a mala passar. Se o Reinaldo passasse pra fazer alguma coisa, eu tô vendo a mala, eu mesma ia lá e catava a mala e saía carregando. Faço não, amiga. Faço não, porque sabe Trabalhar a mente, né? Porque a gente começa a ficar masculina e querer tomar conta de tudo. Sim. E aí a gente não consegue fazer o que é a nossa obrigação. Sim, sim. Qual que é a função da mulher? Cuidar. Ser doce. Zelar. Amar. Como que você faz isso se você é a carregadora de mala? Se você é a que põe a água, o galão da água no filtro? Você começa a estragar o que Deus fez tão perfeito. Vai no mercado, faz compra e faz isso, faz aquilo que realmente é você cuidar da sua casa, do seu guarda-roupa, daquela roupa. Estender. Tem coisa que também não é só para delegar função, tem coisa que Deus colocou para você fazer. Exatamente. Então, hoje em dia, as meninas até falaram, Irlane, bota uma pessoa para cuidar da sua filha. Eu falei assim, não, meninas, tá tudo bem, eu vou deixar ela na escolinha, levo ela, pego ela, mas é um momento que eu preciso, porque eu posso pagar uma pessoa, mas tem coisa que eu preciso fazer, não é só as pessoas. Então, é cuidar da minha casa, da minha filha, da minha família. Você sente prazer nisso? Sim, sim. Hoje eu entendo. Depois da terapia. Sim. Mas é muito importante você começar a trabalhar esse lado seu de deixar ele fazer. Sim. É muito. Hoje eu deixo o Reinaldo fazer. Não quero carregar peso. Eu só carrego se eu estiver brava. Se eu estiver brava com ele, que eu não quero que ele faça nada pra mim, eu vou lá e faço. Mas é só pra pirraçar mesmo, porque eu sei que ele quer fazer. Só quando eu tô brava que eu carrego peso. Sim. Mas no normal, eu deixo ele fazer, porque aí eu faço a minha parte, tô preparada pra fazer a minha parte. Sou eu quem cuida do que ele vai vestir, de como ele vai se vestir, um cuidado a mais, do café da manhã dele, do que ele vai comer. Eu controlo até quanto ele come, da dieta dele. Um cuidado mas também, eu não carrego peso. Sim, um isso cuidado. Quem paga as contas da casa, quem resolve essas coisas é você. Eu posso ir lá fazer um monte de coisa na empresa, mas não me dá uma conta pra pagar não, até porque eu vou estourar tudo. Se me dá um dinheiro na mão, amiga, vou acabar com ele. Então você cuida dessa parte, eu cuido da minha. É verdade, mas é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. E tá tudo bem, é tudo certo. Ontem eu ouvi o Felipe Pacheco falar eles têm combinados. E eles sabem que a vida que a gente vive no equilíbrio e também vive no desequilíbrio. Então tá tudo certo quando o desequilíbrio vem. E quando ele falou isso, eu falei, caraca, a gente precisa se atentar mais pra isso. Saber também passar pelos desequilíbrios e não querer o tempo todo ficar equilibrando. Sim. E a gente não dá conta de tudo, né? Não dá. E tá Nós tudo somos bem, seres humanos. porque às vezes é tanta correria pra lá e pra cá, atender a agenda. E eu chegava em casa, respondia o WhatsApp, eu falei, gente, vai gerar um gasto a mais? Vai. Sobre delegar função? Vai. Mas, nossa, você não sabe como que a minha cabeça tá. Muito em paz. Tem uma semana que eu consegui delegar a minha agenda e a gente já sabe a rotina da cliente, o horário que vai dar certo, tudo muito prático. Aí eu falei assim, Tatá, tudo muito tranquilo, de boa, nem tenho tanta demanda assim, é uma mensagem por dia.
Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer isso tudo. Só que é por conta da experiência, eu já sei o horário da cliente, a opção, quem remanejo, quem não remanejo, o que eu faço, o que eu não faço. Mas aí eu falei assim, calma, vejo uma coisinha que dá vontade de me coçar e resolver, mas eu falei não assim... Não vai resolver. Aí já contratei também um aplicativo que ele faz tudo. Caixa de máquina, horário, fechamento, legal. Tudo, porque pra gente começar a vida... Tem muito jeito de simplificar pra gente, né? Então, eu falei assim... Nossa, hoje vai ser um gastinho a mais, mas vai resolver muito nossa vida. Ela não vai precisar me notificar que cliente, não vou precisar fazer nada, porque o aplicativo faz tudo. E tá tudo bem, gente. Vai resolver muito a minha... Nossa, como que vai evoluir? Então, é sobre isso. Eu vejo uma menina tão apaixonada pelo que faz, Sim. uma mulher forte, determinada. Sim. Foi uma honra te receber aqui. E eu quero que você deixe um recado, uma dica, para quem, como você... Estava fazendo manicure, pedicure, mas hoje quer ganhar mais. Sim, eu falo que sobre, primeiramente, você conhecer quem você vai buscar conhecimento, né? Não é simples você quer fazer um curso, não é pelo valor, não é... Você tem que sentir segurança em quem vai fazer um curso, não é sobre dinheiro, gente, é sobre... Você vai, faz e dá certo. Porque eu vejo muitas pessoas que perguntam só preço, mas não é sobre preço, é sobre entrega. Então, eu falo muito isso. Procurar, pesquisar algo que te passe segurança. Nossa, é muito caro. Eu falei, gente, se você está trabalhando com aquilo, você sabe que vai dar certo. Eu compro os esmalte, todo mundo sabe que é um investimento muito alto, mas eu não troco por nada. É você primeiro pesquisar, né, a sua instrutora, a sua professora, a sua profissional em qualquer área. Desde que seja uma vendedora, qualquer coisa de qualidade, porque você sabe que vai trazer muito resultado. Um bom material. Vou treinar com... É o que você falou. Chega a me dar um arrepio se eu chegar perto de algumas marcas. Deus me perdoe. Mas foi da onde eu comecei e hoje em dia eu sempre boto na tecla, fico mostrando a marca. Eu falei assim, gente, mas ela não paga ninguém para mostrar e nem nada. Eu compro as coisas porque você não sabe a entrega que é muito maravilhoso, vai te facilitar muito, alergia, contato, facilidade, até o pincel, até o pobre do pincel, o capim acaba, eu vou guardando o pincelzinho. Eu falei assim, não, dá até para usar como pincel mesmo em gel. Então é isso, é a qualidade, prezar pela qualidade, mesmo que a pessoa não tenha condições, mas dá um esforço. Gente, eu falo que às vezes eu quero facilitar algumas alunas para conhecer o bom, mas eu falei assim, nunca na vida eu tive nenhuma facilidade. Lógico que Deus me abençoou, usou pessoas, mas... Ninguém te ajudou, você foi lá. Sim, e eu quero às vezes, vou dar um descontinho, vou dar um material, não sei o que. Eu falei assim, não dá valor. Se não for com esforço, com muita dedicação, com muito trabalho, não dá valor. E eu vou te falar, não é fácil, mas é certo. Não é fácil, mas você vai prosperar, você vai conquistar. E não tem coisa melhor do que isso. Se for muito fácil, tem alguma coisa de errado. Eu sempre falo que vem fácil, vai fácil. Sim. Eu vim pra cá, eu falei assim, um dia, né? Mas tem que ir de um dia antes, o investimento, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu queria tanto estar lá, tenho uma saudade, eu queria fazer o performance mais devagarzinho, um workshop. Eu falei, não perdi tudo, mas vai ter cada dia... Agora vem a feira, né? Meu Deus. Agora vem a feira. No mesmo mês. Como que a gente trabalha na nossa agenda? Como? Não sei. Vocês têm que deixar um espaço da agenda de vocês para forma. Gente. É coisa maravilhosa. Tá nesse meio, tá conversando, é algo muito maravilhoso. É uma entrega surreal. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Sim, a gente quer fazer vocês se sentirem em casa. A gente quer fazer com que vocês se ajudem, cresçam juntos. Sim, só de ouvir você falando isso, de que quando você saiu dali, você ainda teve o apoio de outros colegas e aprendeu com outros colegas, Menina, eu já sei que tudo valeu a pena. Sim, agora eu lembrei. Você falou que outras pessoas me ajudaram. A Ju me ajudou. Irlane, vai com acrílico bem molhadinho. Eu mando mensagem no Instagram dela, ela me manda áudio. Na mesma semana do formato, estava com dificuldade de fazer a apostila. Eu comprei computador há pouco tempo, nunca tive computador, não sabia nem mexer no computador. Eu peguei, a Nil fez um vídeo, me ligou por Zoom, me ensinou a fazer uma apostila. Querida, tá vendo? Gente, eu falei, dá vontade de perguntar quanto que foi. Gente, com amor, com carinho, com uma atenção. Depois ela me perguntou, eu falei, Nil, bota o videoaula lá, bota o celularzinho aqui, ó, como fazer isso? Ele me ensina, eu vou lá no computador. Demanda tempo, mas não tem coisa melhor, porque eu aprendi uma coisa. Você tem que saber fazer tudo, mas não precisa fazer tudo. Porque para você precisa, tipo assim, fez, tá bom? Você tem que saber, porque tem que
vai fazer. Só que você precisa saber o que tá bom e o que não tá bom. Então, é muito sobre isso. Você sabe fazer tudo, mas você não precisa fazer tudo. Só que você precisa entender. Boa. Então, entender a apostila. Aí, só que você acaba ficando um pouquinho chatinha, né? Fica exigindo muito. Aí faz a arte, eu falei, faz assim, faz assim. Aí eu pego algumas ideias de algumas amigas lá da Formaster. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Tipo assim, uma admiração à entrega que as pessoas têm. Então, você quer ficar cada vez melhor. E não é pecado, não. A frase que eu li lá na Formaster, ambição não é pecado, preguiça é pecado. Ambição não, gente. Você querer ter mais não é pecado. Sim, pecado é você algo ficar melhor, com preguiça. gostoso, vestir uma roupa gostosa, um edredom gostoso, no ar-condicionado, na caminha gostosinha. Gente, não é pecado, é muito gostoso. Não é pecado. Não é pecado, até porque Deus fala na Bíblia que Ele trouxe a gente aqui para viver o melhor dessa vida terra. em abundância, Exatamente. Né? Então, amor, foi uma honra te receber aqui. Nosso bate-papo foi muito leve, muito gostoso. Sim. Que você continue levando essa leveza e esse amor que você tem por onde você vai. Eu tenho certeza que todas as clientes que passarem por você e as alunas que passarem por você, elas vão seguir apaixonadas por esse meio, porque é isso que você passa. Você passa paixão, você passa leveza, e isso é muito gostoso. Sim. Olha, se você for aluna da Irlane, eu tenho certeza que você vai aprender muito, que você vai sair daí bem preparada, e sempre que você precisar, ela vai te ajudar, porque ela ama o que ela faz. Sim. Foi uma honra te receber aqui. Uma honra minha, não foi planejado, mas eu trouxe a roupa, eu falei assim, eu vou lá conhecer, e não Vou de rosa. Sim, lógico. E eu falei assim, né, sobre na força do nosso braço, né, porque se for pra ser, vai ser, eu tô aqui, tá vendo? Foi incrível. Eu ia ter que mover mundos e fundos pra estar aqui amanhã, conseguir. Eu falei pra Cíntia, Cíntia, tem vaga amanhã, que era sexta-feira, porque a Mia acabou de falar um negócio aqui no palco que parece que dá um negócio, mas Irlane, calma, se for pra ser pra você, vai ser, se não for, descansa, porque se a gente for fazer, Mia, a gente consegue, a gente não tente, arruma, pega emprestado, faz isso, aquilo, mas não é sobre isso, é sobre que é realmente pra você ir, mas você ir em paz. Eu aprendi muito isso, porque eu aprendi que eu consigo fazer tudo. Vou lá, tudo muito fácil. Mas não é Mas nem tudo te traz paz. Sim. Se tá incomodando, se tá gerando incômodo, eu tenho que orar, descansar e confiar. Porque se for pra ser, vai ser. E eu tô aqui hoje. E foi incrível. Muito incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, mesmo. Essa entrega, esse carinho, esse cuidado. A entrega que você tem com todas as meninas, o capricho. Eu falo também que você é 220, né? Porque a Mita toda hora vendo um evento para nos proporcionar o melhor. Então não tem coisa... Não tem como sair daqui, eu falo. Não tem coisa, não tem como. Graças a Deus. Sim, uma experiência surreal, uma entrega surreal. É muito maravilhoso estar aqui com você. Obrigada, você passa isso pra gente. Obrigada, foi uma honra. Foi uma honra receber vocês aqui mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Sim.